nossas vidas. Sabemos que Deus traçou o nosso projeto antes mesmo de nós nascermos. Ele já traçou um plano de felicidade para as nossas vidas. Amém? E hoje nós vamos aprender uma coisa importante. A gente vai começar a pensar o que tem roubado o nosso propósito. Eu tenho aprendido que eu tenho um propósito. Todos têm um propósito. Na criação de Deus, nada nasceu ou foi criado sem um projeto. Deus ele tem um projeto até para as formigas. E para nós, que somos a criação mais amada, ele também tem um projeto. Amém? Só que muitas das vezes, eu não tenho vivido aquilo que Deus planejou para mim, porque várias coisinhas têm roubado o meu propósito. Várias coisinhas que eu tenho permitido têm tirado a minha visão do meu propósito. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. O que tem roubado o nosso propósito. Querido, se você está aqui nessa noite, preste atenção. Porque antes de você vir para a casa do Senhor Jesus, eu sempre oro na minha casa durante a semana, antes de chegar na quinta. Eu sempre oro quando eu estou estudando a palavra. E eu falo para o Senhor Jesus o seguinte: Deus, que só esteja naquele culto, que só esteja assistindo ao culto as pessoas que precisam ouvir essa palavra. As pessoas que precisam entender o que tem roubado o propósito delas. Então, se Deus te trouxe aqui, e se Deus te permitiu assistir esse culto, é porque Ele quer tratar com você, porque Ele tem um propósito. E muitas das vezes as coisas têm tirado você do propósito. E aquilo que me tira do meu propósito me leva para um lugar ruim. Por que me leva para um lugar ruim, Damares? Porque se eu nasci para estar no meu propósito, eu estou longe dele, eu nunca vou entender quem eu sou de verdade. Eu nunca vou conseguir experimentar o meu potencial, porque eu estou longe do projeto. Então, nessa noite, Deus vai falar com você, assim como Ele vem falando comigo. Amém? Sabia que os detalhes roubam o nosso propósito? Aquelas coisas que a gente julga pequena, são coisas que roubam o nosso propósito. A gente pensa que o que vai roubar o nosso propósito, que o que vai tirar a gente da presença de Deus, que o que vai tirar a gente dos sonhos de Deus para nós, são coisas grandes. A gente imagina que o inimigo vai vir, que o inimigo vai aparecer, e aí ele vai fazer um monte de coisa, e a gente vai sair do propósito, vai cair. Não é assim. São detalhes, são coisas pequenas que nos tiram do propósito. Coisas que você permite. Eu cheguei a falar uns dias para trás aqui, que o diabo ele não tem tanto poder quanto você acredita. Por que ele não tem tanto poder? Porque Deus só permite que ele haja naquilo que você dá liberdade. Deus, o diabo ele não vai, se você não permitir, ele não vai pegar a sua mão e colocar a sua mão lá no meio do pecado. É você que decide se vai ou não. Então o poder está de escolha nas suas mãos. Então como que o diabo faz? Ele vai colocando uns detalhezinhos na nossa vida que sem perceber a gente vai caindo e vai se afastando. Um exemplo. O que tem roubado o nosso propósito? Pensamentos errados. Às vezes você tem estado na casa do Senhor Jesus. Às vezes você sabe que Deus tem um propósito. Você já ouviu falar isso. Às vezes você é aquela pessoa que todo culto que vai, Deus fala com você. Você já viu? Não acontece comigo sempre. Mas eu já conheci pessoas que aonde a pessoa ia, qualquer igreja, qualquer culto, o pregador virava e Deus falava com a pessoa. Eu falava, nossa, mas você é amado demais aí. Qualquer culto que você vai, o pregador vira e lança uma mensagem para você. Então, às vezes, você já ouviu várias promessas na sua vida. Só que, às vezes, você tem deixado pensamentos pequenos, que você acha que é pequeno, tirar o foco. Que pensamentos? Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não nasci para isso. E aí esses pensamentos vão ficando ali pequenininhos e eles vão crescendo, crescendo, crescendo e eles tomam o lugar dos pensamentos de Deus na tua vida. Aí o seu propósito para. Ambientes. Muitas das vezes os ambientes que a gente frequenta tiram o nosso propósito. A gente acha assim, ah não, eu posso ir para qualquer lugar que eu quiser. O importante é o meu coração. A gente tem essa mania, né? Tudo a gente usa essa frase. O importante é o meu coração. Eu posso pisar em qualquer lugar, posso estar em qualquer roda,
roda de fofoca, roda do que for, o importante é meu coração. Não é. É um detalhezinho que te tira do propósito. Você acha que não, mas tira. Às vezes uma conversa de amigo é palavrão, é fofoca, é palavra de maldição e você está ali no meio, ouvindo, falando junto. Sabe quando você está ali no seu serviço e começa aquela conversa de fofoca, besteira, coisas que não condizem com a palavra, você fala, não tem nada a ver. Tem. Porque aquilo que a gente acha que não tem nada a ver é o que rouba o nosso propósito. Outra coisa, amizades. Às vezes Deus já tem falado para você, olha, você tem um plano diferente, então sai desse tipo de amizade. Não é, querido, que Deus faça acepção de pessoas. Que Deus vai dizer, deixa ele para lá. Não, não é isso. É que, imagine comigo, se você tem um projeto, se você tem um caminho traçado, e você começa a andar com pessoas que não querem saber do projeto, que não querem saber do propósito de Deus para a vida delas. Essa pessoa vai te ajudar a chegar no teu propósito? Não. Porque ela não está nem aí com o propósito dela. Então, sem perceber, você acaba parando. Porque você fica ali naquela amizade que às vezes não te leva para frente. Naquele relacionamento que não te faz avançar, que só te puxa para trás. Então, às vezes, amizades, relacionamentos, costumes, vícios, rotina, coisas que a gente não quer abrir mão. Às vezes Deus já falou com você várias vezes, cuidado com essa amizade, cuidado com essa conversa, cuidado com isso daí que está no teu coração, cuidado com esse desejo que você está sentindo e você tem deixado porque é gostoso, porque você quer ficar ali, você acha que não tem nada a ver, aquilo tem parado o seu propósito, aquilo tem atrasado os planos de Deus para a tua vida. A gente pensa assim, nossa, a gente ouve até falar, os planos de Deus demoram, os sonhos de Deus, as promessas de Deus demoram. Não é a promessa que demora, é nós que demoramos para estar preparados para receber a promessa. E quanto mais eu deixo esses detalhezinhos me atrasarem, mais eu demoro para chegar no plano que Deus tem para a minha vida. Talvez o nosso propósito tenha sido roubado pela dúvida. A dúvida. Será? Será que Deus tem isso para mim mesmo? Será que eu não posso me misturar com as pessoas que não têm um propósito? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? O será é algo que muitas das vezes limita o nosso propósito. Quer um exemplo? Eva. Abre comigo lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Tenho certeza que você conhece essa passagem. Até porque a nossa vida foi influenciada por causa de uma dúvida que estava no coração de Eva. Eva, meu querido, quando Eva caiu, quando Eva desobedeceu ao Senhor Jesus e comeu o fruto da árvore que não podia, ela estava revelando que no coração dela ela tinha dúvida. Ela tinha dúvida. Por quê? A serpente, quando ela chega, ela pergunta para ela assim, Eva, vocês não podem comer nenhuma fruta desse jardim? Vocês não podem comer? Deus fez um jardim maravilhoso para você e para Adão e vocês não podem experimentar dessas árvores, não podem comer esse fruto? Eva falou para ela assim, não, a gente pode comer dos frutos. Apenas de uma árvore é que nós não podemos comer. Por quê? Ela perguntou por quê. E ela falou, porque se a gente comer, a gente vai morrer. Deus falou que se eu comer, eu vou morrer. E aí a serpente colocou uma dúvida. A serpente viu que tinha uma dúvida no coração da Eva. Falou assim, você não vai morrer se você comer. Começou a jogar a dúvida. A dúvida daquilo que Deus tinha falado no coração de Eva, no coração de Adão. Deus já tinha dado a ordem. Muitas das vezes Deus tem dado a ordem, Deus tem falado no nosso coração e a gente deixa a dúvida tomar conta. Será que vai acontecer? Será que Deus vai agir? Mas será que Deus vai preparar um casamento abençoado para mim? Será que não é melhor eu ir buscar um casamento aí fora porque Deus está demorando? Será que eu devo continuar esperando a promessa de Deus? E aí o inimigo se aproveita da dúvida que já está no nosso coração e começa a jogar setas. Olha lá, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2.
E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, abrirão os seus olhos e será como Deus, e conhecerás o bem e o mal. Olha o versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos e desejável. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então o que aconteceu? A serpente obrigou ela a comer o fruto? Não. A serpente viu que tinha uma dúvida, que tinha um questionamento no coração de Eva. Mas eu estou com Maria na cabeça hoje. No coração de Eva, ele se aproveitou e lançou a seta e ela caiu. E querido, o mais engraçado é que aqui fala que a fruta começou a ser boa aos olhos de Eva. Aí ela começou a falar: não tem nada a ver comer um fruto só da árvore. Não tem nada a ver. Não é possível que Deus vai encrencar. Não é possível que eu vou morrer por causa de um frutinho de uma árvore que eu vou lá pegar. Isso acontece com a gente. A palavra de Deus fala claramente: não é para fazer isso, não é para fazer aquilo. Não se contamine com o mundo. Essas festinhas, essas coisas não são para você. Aí você começa a duvidar da palavra do Senhor Jesus. Mas eu ir numa festinha ou outra não tem problema. Eu posso ir. Não é possível que eu vou numa festinha e vai acontecer algo ruim comigo. Aí você começa a testar Deus. E aí Eva foi e comeu do fruto. E é por isso que hoje há maldade no mundo, por causa que Eva desobedeceu e Adão desobedeceram a Deus, foram expulsos do jardim, e aí a maldade entrou. E todos os homens que nasceram depois de Adão e Eva são pecadores e precisam ser salvos por Jesus. Por causa de uma dúvida que não foi resolvida com Deus, por causa de um tanto faz, ou não é tão importante, não tem nada a ver, essa problemada entrou no mundo. Hoje a gente olha o jornal, a gente fica assustado, né? Eu fico, não sei se você fica, mas eu fico. Com as coisas que aparecem lá, com as reportagens, né? Principalmente quando a gente vê que é contra uma criança. A gente fala: como que as pessoas conseguem, né? Como que consegue ser mal com um ser tão pequeno, tão indefeso? Mas o homem é mal. Porque lá no início desobedeceu. Lá no início escolheu fazer o que era mal aos olhos de Deus. Então, querido, muitas das vezes a dúvida, aquilo que você acha que não tem nada a ver, tem te tirado do propósito, tem tirado aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus, ele tem propósito em todas as áreas, ele quer que você seja feliz em todas as áreas. Mas para isso você precisa permanecer naquilo que ele te falou, na ordem que ele te deu. E nenhuma ordem dada por Deus na Bíblia é em vão, é à toa. Tudo tem um propósito. E eu quero, querido, trazer para você um outro exemplo para a gente aprender a como não ser. Na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que a gente deve, procurar ser parecidos, e tem também exemplo de pessoas que a gente tem que tentar não fazer igual. E um exemplo, querido, que eu quero trabalhar com você é da vida de Sansão. Quem conhece a história de Sansão? Já ouviu falar a história de Sansão? A história de Sansão, querido, começa... Para começar, a mãe de Sansão era estéril, não podia dar à luz. Então, Sansão já veio como um milagre. Sansão, ele nasceu com um propósito grandioso, mas é um propósito muito grande. Um projeto maravilhoso. Sansão, ele veio à terra para começar a libertar o povo de Deus que estava aprisionado há 40 anos. Que era oprimido pelos filisteus há 40 anos. E Deus falou: eu vou mandar Sansão, Sansão vai nascer, eu vou colocar em Sansão uma força sobre-humana, porque Sansão, ele tinha uma força sobre-humana, tanto é que Sansão, se você for estudar a história dele, Sansão, a Bíblia diz que ele rasga um leão com as mãos. Ele pega o leão, ele rasga aquele leão. A gente às vezes não consegue rasgar, sei lá, uma barata que seja.
Ele rasgou um leão com a força que Deus dava para ele. Então Deus dava para Sansão uma força sobre-humana, uma força grandiosa. Só que tinha um porém. Antes de Sansão nascer, Deus já falou para a mãe de Sansão, olha, Sansão é separado. Sansão é narizeu. Narizeu quer dizer separado. Sansão não é qualquer pessoa que vai nascer. Sansão tem um propósito. Então Sansão tem que ser ensinado que ele não deve se misturar com qualquer coisa. A palavra fala que nem a mãe de Sansão, muito menos Sansão, poderia beber bebida forte, por exemplo. Sansão não podia raspar sua cabeça, seu cabelo, por exemplo. Sansão não podia tocar em um cadáver, porque ele era separado. Ele tinha um propósito. Ele veio ao mundo para começar a libertar o povo de Israel, o povo de Deus. Querido, você veio à terra com um lindo propósito. Você veio à terra para mudar a história da tua família. Você veio à terra porque Deus falou, eu vou mandar ela, porque ela tem um propósito maravilhoso. Através da vida dela, a família dela vai ser mudada, vai ser tocada. Pessoas serão curadas, transformadas através da vida dela, dele. E aí Deus permitiu que você nascesse. Só que o problema, querido, é que Sansão... Aliás, cada vez que eu estudo a história de Sansão, eu percebo um erro maior. Sansão, ele deixou detalhezinhos pequenos limitar o propósito dele. O propósito de Sansão era grande. Porém, Sansão deixou que os detalhes da vida encurtassem o propósito dele. Então, ele não conseguiu cumprir em vida tudo que ele precisava. Ele conseguiu cumprir algumas coisas. Mas tudo que ele nasceu para cumprir, ele não conseguiu cumprir. Por quê? Por detalhes. E é isso que a gente vai estudar nessa noite. Querido, abre a sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Versículo 1. Vai falar, querido, que Deus falou para a mãe de Sansão que Sansão iria nascer, que Sansão iria começar a mudar a história daquele povo, mas que Sansão era separado, que Sansão precisava ser diferente. Juízes, capítulo 13, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Olha quanto tempo que o povo de Deus estava aprisionado, porque fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Mas olha que interessante o versículo 2. E havia um homem de Zorá da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será narizeu de Deus, desde o ventre. Ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Querido, imagina que coisa linda, uma mãe recebeu uma notícia dessa. Uma mãe que sabia que o seu povo já estava há mais de 40 anos sendo oprimido pelo povo inimigo. E ela, de repente, recebe a visita de um anjo que diz para ela, olha, o milagre que você precisa, você vai ter um filho. E não vai ser qualquer filho. O teu filho começará a livrar vocês dessa opressão. O teu filho vai mudar a realidade do seu povo. Olha que coisa maravilhosa. Só que ele dá algumas instruções para ela. E no versículo 24, corre lá comigo. Juízes 13, versículo 24. Olha que legal. Depois teve a mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então o anjo falou, você vai ter um filho. E no tempo certo, ela teve um filho. E esse filho foi chamado de Sansão. E esse versículo fala que o Senhor abençoou Sansão. Sansão crescia e o Senhor o abençoava. Sabe o que é abençoar? Abençoar é autorizar a prosperar. Deus falou, esse menino nasceu com um propósito. E eu autorizo ele a vencer, a conquistar. É por isso que nós temos que abençoar os nossos filhos.
Nós temos que abençoar as coisas. Por isso que a palavra de Deus nos manda abençoar as pessoas em vez de amaldiçoar. E quando eu abençoo, eu estou dando autorização para que a pessoa seja feliz, para que a pessoa prospere. Então, quando você abençoa o seu filho, abençoa a sua casa, você está dizendo, eu autorizo meu filho a ser uma pessoa bem-sucedida, eu autorizo meu filho a ser feliz. Deus autorizou Sansão a prosperar, a cumprir o seu chamado. Então, primeiro, ele tinha um propósito. Segundo, ele foi autorizado por Deus a cumprir esse propósito. Porém, mas, todavia, contudo, Sansão cometeu vários erros que tiraram ele do foco. Vários erros, querido. Cada vez que eu leio a história dele, mais erros eu vou vendo. Você lembra das 3 coisas que Sansão não poderia fazer? Primeiro, ele não podia beber bebida forte. Segundo, ele não podia cortar o cabelo. Terceiro, ele não podia tocar em cadáver. Sansão quebrou essas 3 coisas. Teve um momento na vida de Sansão que ele deu uma festa. Ele deu uma festa porque ele queria ser igual, né, às pessoas, os jovens, vamos dizer assim, né, iguais a ele. Ele deu uma festa. E nessa festa tinha bebida forte. Quebrou o primeiro princípio, primeira ordem. Segunda ordem. Quando ele revelou para Dalila que foi a perdição dele, a ordem, o que fazia com que ele tivesse aquela força sobre-humana, o que Dalila fez com ele? Cortou o cabelo dele. Então, já quebrou o segundo. Terceiro, lembra que eu falei que Sansão, ele rasgou um leão com a própria mão? Ele estava indo para um caminho, chegou um leão diante dele, ele tinha uma força, ele era abençoado por Deus, Deus deu a ele aquela força, e ele sozinho, sem nada, matou aquele leão, rasgou o leão. E foi embora. Como se nada tivesse acontecido, né? Interessante. A gente vai matar uma barata, quase morre do coração. Eu, pelo menos. Ele matou um leão e seguiu o caminho. Básica, coisa básica do dia a dia. Depois, quando ele voltou por aquele caminho, e ele foi onde estava o corpo daquele leão, o cadáver daquele leão, em cima do cadáver daquele leão tinha mel. O que Sansão fez? O que vocês acham? Foi lá, meteu a mão no mel. E saiu comendo o mel. Ele podia tocar em um cadáver? Não. Então, ele começou, já quebrou as 3 coisas, as 3 ordens que ele não poderia quebrar. E outra coisa interessante. Sansão, ele era assim, ele via uma mulher, ele se apaixonava por aquela mulher e ele queria aquela mulher. Isso está relatado lá em Juízes capítulo 14. Olha lá o que diz o versículo 1. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse, viu uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-a por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o seu povo, para que tu vás buscar uma mulher lá nos filisteus? E disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque esta me agrada os olhos. Então, o que aconteceu? Sansão viu uma mulher, e aquela mulher, ela era do povo inimigo. Era uma mulher que servia a outros deuses, que tinha outras culturas, que tinha outros propósitos, outros objetivos, e Sansão se apaixonou por ela, e Sansão queria ela. Os pais de Sansão, que ensinaram ele a vida toda, Sansão, você é separado. Sansão, você nasceu com um propósito. Os pais deles falaram, Sansão, aqui no nosso meio, há várias mulheres que servem ao teu Deus. Há várias mulheres que conhecem o teu propósito, que vão te ajudar no seu propósito, vão te levar para perto de Deus. Você vai buscar uma mulher lá, no povo inimigo, Sansão. O que ele falou para o pai? Eu quero ela. Busca ela para mim. Querido, e essa mulher, se você continuar lendo, essa mulher traiu Sansão. Ela revelou um segredo de Sansão para o povo dela. Depois acabou que nem casamento teve mais. O Sansão acabou, fez uma festa para poder casar com ela. Depois você vai ler com calma. Ela traiu Sansão. Sansão ficou
sem mulher e cada dia mais longe do seu propósito. Aí você pensa, o ser humano errou uma vez, ele vai levantar e não vai cair de novo, né? Só que não. Ele caiu de novo. Ele acabou de sair dessa traição dessa mulher, do povo inimigo. Ele foi e se deitou com uma prostituta. Ele foi satisfazer os seus desejos. Sabe aqueles desejos que a gente fala assim, não tem nada a ver? Aquele desejo que vem tão forte, você fala, não, eu vou lá fazer, eu preciso. Sansão foi e se rendeu aos desejos. Depois, Sansão se apaixonou por uma outra mulher, que foi Dalila. Dalila também não era uma mulher que servia o mesmo Deus que Sansão, gente. Dalila não era o que Deus tinha para Sansão, mas Sansão se apaixonou por ela e Sansão quis ela. E o que aconteceu? Essa mulher também traiu Sansão. Essa mulher traiu Sansão, ela começou a dizer, Sansão, qual é o motivo da tua força? Por que você é uma pessoa tão forte? E ela insistia para que Sansão contasse. Sansão, o que te faz forte? E Sansão ia esquivando, ia contando mentira, até que um dia Sansão revelou. Olha, o que me faz forte é porque eu obedeço à voz do Senhor, que me diz que eu não posso cortar o meu cabelo. Se eu desobedecer a ordem do Senhor e cortar o meu cabelo, eu perco a minha força, eu perco a minha intimidade com Deus, eu perco a minha obediência a Deus. Revelou isso para Dalila. O que Dalila fez? Contou para os inimigos de Sansão. Os inimigos de Sansão pegaram ele, arrancaram os olhos dele, colocaram ele para rodar moinhos e riam dele. Pensa comigo. Um cara que nasceu com um plano maravilhoso. Um cara que nasceu para livrar o povo dele. Agora estava sendo motivo de piada para o povo inimigo. Porque ele se rendeu aos desejos. Porque ele deixou detalhes que para ele eram pequenos tirar ele do propósito. Querido, olha o versículo 17 do capítulo 16. Capítulo 16, versículo 17. Olha o que diz. E descobriu todo o seu coração e disse, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou o narizeu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobriram o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora descobri o segredo do seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse, sairei ainda esta vez como antes, e me sacudirei. Porém, ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram seus olhos, fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele moinho no cárcere. Querido, aquela mulher o traiu. O desejo dele o traiu. Entenda isso, querido. Os nossos desejos, as nossas vontades passageiras nos traem. Aquilo que você acha que você não pode viver sem, aquilo que você acha que você precisa a todo custo, hoje você precisa e quando você tem, você descobre que aquilo é um caminho de morte. Aquilo é algo que vai te separar de Deus. Muitas das vezes a gente tem deixado os nossos desejos falar mais alto que os nossos propósitos. A voz do desejo tem sido mais forte do que a voz de Deus. Isso me rouba o meu propósito. Isso me faz ficar igual Sansão, que nasceu para ser alguém especial, importante. E agora estava sendo ridicularizado pelo povo inimigo. Primeira coisa, querido, Sansão teve seus olhos arrancados. Às vezes quando eu fico imaginando, né, os seus olhos arrancados, eu falo, gente, que coisa horrível. Arrancaram os olhos dele. E isso quer dizer, querido, quando te arrancam a sua visão. Quando você começa a ir por caminhos que não é segundo a palavra de Deus, você perde a visão do seu propósito.
Você perde o entendimento de quem você é, daquilo que você precisa, daquilo que Deus tem para a tua vida. Semana passada nós falamos que nós precisamos perguntar para Deus o que Ele tem para nós, o que Ele quer de nós nessa terra. Qual é o plano dele para minha casa, qual é o plano dele para minha vida profissional. Eu preciso perguntar para Ele. Mas quando eu saio do propósito, eu fico sem visão. Aí eu começo a tentar me encaixar no mundo, nas outras coisas, porque eu não vejo o propósito que Deus tem para mim. Segunda coisa, eles colocaram Sansão para ficar girando o moinho. Sabe o que isso quer dizer? Sansão não saía do lugar. Quando eu estou longe do meu propósito, quando eu deixo que detalhes pequenos me roubem o meu propósito, eu fico andando em círculos. Aí nada na minha vida dá certo. Aí eu trabalho e não consigo ver a cor do dinheiro. Aí eu faço e aconteço e não consigo ver os resultados. Ou até vejo resultados, mas não consigo entender o significado daquilo. Aquilo não adianta de nada para mim. Porque eu começo a andar em círculos. E a última coisa, querido, e o mais triste. Sansão virou motivo de piada. Eles olhavam para Sansão e falavam, ah lá o homem que ia libertar o povo dele. Ah lá o sonhador. Lembra de José? Ah lá o sonhador. Ah lá aquele que falou que Deus tinha um plano para a vida dele. Olha como é que ele está hoje. Nasceu para libertar o povo e está aí preso. E o mais triste, através da vida de Sansão, da desgraça de Sansão, eles ridicularizavam quem? O Deus de Sansão. Porque quando você vai para a lama, querido, quando você cai na lama, quando você sai do seu propósito, as pessoas elas não falam só de você, elas falam do seu Deus. Elas começam a falar, ah lá, ele não falou que Deus tinha um plano para a vida dele? Olha como é que ele está hoje. Querido, depois se você continuar lendo, Sansão é levado para uma sala onde tinha muitos homens do povo inimigo, os chefes do povo inimigo, e eles trouxeram Sansão para rir dele. Estava tendo uma festa, ele falou, chama lá o Sansão. Chama ele lá que a gente quer rir dele, quer rir da cara dele. E trouxeram ele. Sem olhos, provavelmente todo machucado, todo debilitado. E começavam a rir. Riam dele, riam do Deus dele, riam do propósito dele. E aí Sansão, ele vai para perto, ele pede para uma pessoa levar ele para perto das colunas que tinham naquela casa, naquele lugar onde estava tendo aquela festa. Ele chega perto de duas colunas e ele começa a falar com Deus. Deus, eu me arrependo do que eu fiz. Deus, eu sei que se eu estou aqui hoje, sendo ridicularizado, sem visão, andando em círculos, é porque eu dei liberdade. É porque eu não ouvi a sua voz. É porque eu não respeitei os seus princípios. É porque eu não entendi o significado do propósito que o Senhor tinha para a minha vida. Mas eu peço perdão. Derrama a sua misericórdia sobre a minha vida. E aí Sansão fala para Deus o seguinte, Deus, me dê mais uma vez, só mais uma vez, aquela força que o Senhor me dava. Para que eu possa puxar essas colunas, para que essas colunas venham cair, essa casa caia, o teto caia e todos nós morremos. Ia morrer o povo inimigo, mas ele também ia morrer junto, porque ele estava lá dentro. Ele entendia o que ele tinha feito. Ele sabia que ele mesmo tinha encurtado o propósito dele. Que tristeza, né? Você chegar a esse ponto. Você imagina você chegar no final da tua vida e falar, nossa, não cumpri nada do que Deus tinha para mim. Não consegui. Eu me deixei levar pelos meus desejos, eu queria participar das festas, eu queria fazer o que as pessoas da minha idade faziam, eu me rendia aos meus desejos, aos meus relacionamentos que não eram segundo a palavra do Senhor Jesus. Cheguei no final da minha vida e vi que eu não fiz nada do que era para fazer. Mas mesmo assim, Deus ele se compadeceu de Sansão. E ele deu a força para Sansão naquele momento. E aí Sansão puxou aquelas colunas com a força que Deus dava para ele, que era uma força sobre-humana. E o que aconteceu? Aquele teto caiu, matou todos. Matou os principais príncipes dos filisteus, do inimigo. Mas Sansão também morreu junto. Acaba que você fala, Damares, mas deu certo. Porque
os filisteus, a maioria deles morreram ali também. Os príncipes morreram ali também. Mas não era, o objetivo de Deus não era que Sansão morresse junto. Por mais que ele foi perdoado, que Deus esteja com ele, Deus ainda tinha mais. Deus ainda tinha mais para Sansão. Sansão ia começar a libertar o povo. Sansão era para ter uma vida grande, era para cumprir a totalidade do seu propósito. E ele cumpriu pedacinhos do propósito dele apenas. O propósito que Deus tem para a tua vida, querida, é grande, é imenso. É muito grande, mas muitas das vezes você tem deixado pequenos detalhes te tirar, te roubar, te levar para longe. Querido, não subestime o seu desejo mais pequeno. Não ache que você pode deixar aquele desejinho lá no teu coração, que ele não vai fazer mal porque ele cresce, porque ele vai crescendo. Aquela dúvida que você não trabalha, que você não questiona, que você não resolve com Deus, o inimigo usa para a sua perdição. Aquele desejo que você não trata como teu líder, que você não abre o seu coração diante de Deus, que você não fala, Deus, às vezes eu acordo com esse desejo, se você não resolve, o inimigo ele está te vendo. O inimigo ele te observa. O inimigo sabe que você luta contra um desejo e que muitas das vezes você não conta esse desejo para ninguém. O diabo, ele vai pegar aquilo para ser a sua perdição. Ele te tira a visão, ele te tira o foco do que Deus tem para você. Te faz andar em círculos, te faz fazer várias coisas e não conquistar o que Deus tem para sua vida. E te ridiculariza no mundo espiritual e na terra também. Não é isso que Deus tem para a sua vida. E eu quero perguntar para você nessa noite, para a gente encerrar. O que tem roubado o seu propósito? A gente aprende que os sonhos de Deus não morrem. Os propósitos de Deus não morrem. Porém, eu e você é que decidimos se vamos ou não viver esse propósito. Deus ele não obriga nada a ninguém. Ele tem um plano para a tua vida. Ele tem um projeto maravilhoso para você. Mas se você disser, Deus, eu não quero, ele vai te respeitar. É uma pena, porque o que Deus tem para a nossa vida é grande. O que Deus tinha para Sansão era maravilhoso. E o que Deus tem para você é maravilhoso. Mas Deus te trouxe nessa noite para você começar a entender e para que você fale, olha, isso tem me tirado. O vício tem me tirado da presença de Deus. Os sentimentos descontrolados têm me tirado da presença de Deus. O desânimo tem me tirado da presença de Deus. Os desejos. Damares, eu começo a ir, eu começo a ouvir, e eu sei que Deus tem propósito, Deus tem projeto, e eu fico feliz, meu coração se anima, porém, tem uma hora que vem um desejo, e eu quero de todo jeito saciar aquele desejo, e eu caio. Deus ele deseja tratar a raiz do seu desejo, a raiz da sua ferida. Porque enquanto você ficar tampando a sua ferida com um machucado, sem tratar a ferida, ela vai voltar. Sabe aquele problema que a gente passa o pano em cima dele? A gente passa o pano, não, tá tudo bem, mas o problema tá lá. Se você não tratar a raiz do seu problema, ele vai voltar e ele vai voltar mais forte amanhã. Então, querido, nessa noite, fala para o Senhor Jesus, Senhor, isso tem me tirado da tua presença. As dúvidas têm me tirado. Seja sincero com o Senhor. Deus, eu tenho sentimentos que às vezes me afastam de ti. Sentimentos de incapacidade, sentimentos de rejeição, inseguranças, desejos, medos, Senhor. Coisas que me roubam o propósito, coisas que me tiram do caminho, do projeto, do sonho que o Senhor tem para a minha vida. Mas eu libero o meu coração para que o Senhor comece a trabalhar nesses desejos, nessa insegurança, nesse medo. Aí, meu querido, não tem nada que te segure. Quando eu entrego o meu problema para Deus, Deus ele começa a trabalhar. E se Deus começa a trabalhar, na hora que o inimigo vem feliz para jogar na tua cara o teu problema, Deus vai falar, o problema dele já está nas minhas mãos, você não pode mais tocar. Querido, isso é maravilhoso. O teu problema na mão do inimigo
vira motivo de vergonha. Mas o teu problema na mão de Deus vira motivo de testemunho. Você escolhe para onde que vai o teu problema, a tua dificuldade, o teu sentimento descontrolado. Para onde que vai? Não tem um meio termo. Ou vai estar nas mãos de Deus, ou você vai deixar o inimigo usar isso contra você. Coloque-se de pé, meu querido. Coloque-se de pé. E você